Continuação do Sermão da Montanha, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite! Deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar! Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando o Novo Testamento capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Todos os capítulos estudados estão disponíveis aí no playlist Novo Testamento capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para o primeiro slide do nosso vídeo. Capítulo 7, ele é composto de 29 versículos. O tema, como eu disse no início, é a continuação do Sermão da Montanha. Vamos aprender sobre o juízo temerário, as coisas santas não deis aos cães, perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas e, por último, devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Neste capítulo 7, Jesus conclui o Sermão da Montanha. Vamos ler os 5 primeiros versículos. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Interessante que existe um paralelo deste ensino na tradição judaica. Portanto, os religiosos da época sabiam do que Jesus estava falando, o que Jesus estava ensinando. E nós vamos ver no fim do capítulo que eles reconheciam que Jesus estava ensinando com autoridade, diferente de como eles ensinavam na época. E os fariseus, que eram um grupo religioso da época, criticavam os gentios e muitas vezes eles praticavam os mesmos pecados que eles condenavam nos gentios. E este tipo de comportamento Jesus chama de hipocrisia. A hipocrisia no sentido de se comportar como um ator. Eles falavam, condenavam os outros, chamavam as outras pessoas de pecadoras, mas eles também cometiam os mesmos pecados. É isto que Jesus está nos ensinando. Antes de julgarmos as outras pessoas, de querer corrigir outras pessoas, precisamos fazer um autoexame, ver a nossa situação. E quando nós olhamos para a nossa situação, reconhecemos as nossas falhas, nós agimos com amor, com misericórdia, quando nós vemos o nosso irmão também cometendo falhas. Interessante que Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele nos ensina também sobre isto. Vamos ler no capítulo 2, o primeiro versículo. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois, naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Olha aí de novo
o pecado da hipocrisia. Precisamos tomar muito cuidado com este comportamento condenado por Jesus. Vamos agora para a leitura do versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Neste texto, as pérolas simbolizam a palavra de Deus. E cães, porcos, são os escarnecedores, aqueles que zombam da palavra de Deus. Não devemos perder tempo com estas pessoas, que elas podem até mesmo se revoltarem contra nós. Claro que Jesus não está proibindo de evangelizar aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Ele mesmo nos deu a missão de evangelizar, de ensinar a sua palavra. Neste caso é uma exceção, porque de que adianta você querer evangelizar uma pessoa que fica zombando, que fica escarnecendo? Não vale a pena ficar insistindo. É isto que Jesus está nos ensinando. Vamos em frente. Vamos ler agora os versículos do 7 até o 12. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Primeiro, Jesus está nos ensinando que devemos ser perseverantes nas nossas orações. Não podemos desanimar. Agora, a oração precisa ser correta, precisamos pedir o que realmente precisamos. E só quem tem o Espírito Santo, quem é convertido, regenerado, sabe pedir corretamente as coisas para Deus. O homem mundano, o homem carnal, não sabe pedir, por isso que não é atendido. Observe o que Tiago nos ensinou no capítulo 4, versículo 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. E continuando, Jesus nos ensina que não devemos desejar mal para outras pessoas. E eu já vi até mesmo um líder religioso na internet jogando praga em outras pessoas, pedindo para Deus amaldiçoar outra pessoa. Mas não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a desejar para o nosso próximo o que nós desejamos para nós mesmos. Este é o ensino da palavra de Deus. Mas, infelizmente, tenho observado, você sabe do que eu estou falando, cristãos, alguns líderes, tendo um comportamento oposto do que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Precisamos tomar muito cuidado com estes falsos ensinadores. Vamos em frente. Versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. A pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não passou pelo processo da regeneração, da conversão, quer realizar os desejos carnais, os desejos do coração. Daí ser largo o caminho, tudo vale, tudo é aprovado, tudo é aceito. Mas os que são convertidos, regenerados, são guiados pela palavra de Deus. Por exemplo,
Veja o que Jesus nos ensinou, está registrado no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem. Eu vejo pessoas que não têm entendimento da palavra dizendo que todos os caminhos levam a Deus, vale tudo, ensinando um caminho largo. Não, não. O caminho é estreito e único. A porta é Jesus. Só quem ouve a palavra de Jesus, aceita a palavra de Deus e a coloca em prática, este entrou pela porta estreita. Agora veja o detalhe: são poucos os que entram por esta porta. Este é um alerta muito importante para as nossas vidas. Vamos em frente. Vamos ler os versículos de 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Esta comparação é fácil de entender, mas aí vem a pergunta: qual é o fruto do profeta? O fruto do profeta é o ensino, e ensino da palavra de Deus. Profetizar, aí significa ensinar, transmitir a palavra de Deus, anunciar, fazer discípulos. E como nós conhecemos esses frutos? Quando nós pegamos o que está ensinando o profeta, aquele que se diz homem de Deus, e comparamos com as Escrituras. Daí o perigo das heresias. Veja que se nós não conhecermos a verdade, a palavra de Deus, como nós vamos identificar se aquele profeta, se aquele ensinador, se aquele líder está falando a verdade, se ele não é um falso profeta? Daí a importância do estudo da palavra de Deus diariamente. O fundador da nossa instituição, Dr. Walter Martin, que já está com o Senhor, ele fazia uma comparação muito interessante. Ele dizia que nos Estados Unidos, quando uma pessoa ia trabalhar na Casa da Moeda, ficava um mês só contando dólar verdadeiro. E de repente eles soltavam, depois da pessoa bem treinada com a nota verdadeira, com dólar verdadeiro, eles soltavam uma nota falsa no meio. Como a pessoa já tinha habilidade para conhecer o verdadeiro, facilmente identificava aquela nota falsa. E aí ele trazia essa analogia para a palavra de Deus. Quem estuda a Bíblia, quem conhece a palavra de Deus, facilmente identifica uma heresia, um ensino de um falso profeta. Daí a importância da igreja investir no ensino, na formação dos seus obreiros, em um bom curso teológico, para que estes ensinadores ensinem de fato a sã doutrina. Portanto, recapitulando, o fruto que Jesus está se referindo aí, o fruto que Jesus está comparando com a árvore, o fruto do profeta é o que ele ensina. Eu tenho visto no YouTube, na televisão, TV aberta, pessoas que se dizem profetas de Deus ensinando heresias para o povo e conseguem milhares de seguidores. Mas como ele consegue isto? Por quê? Porque estes seguidores
não conhecem a palavra de Deus. E se não conhece a palavra de Deus, não tem como identificar se o fruto daquele profeta é bom ou mau. De novo, observe a importância de estudarmos a palavra de Deus. Vamos agora para a leitura dos versículos 21, 22 e 23. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas de repente você pode ficar com uma dúvida. Como que uma pessoa pode expulsar demônio, curar e ser rejeitada por Jesus? Sabe por quê? O poder está na palavra de Deus, não na pessoa. Eu estou ensinando a palavra de Deus neste vídeo, mas eu não tenho poder algum. O poder está na palavra de Deus. É a palavra que transforma, é a palavra que tem este poder. Portanto, esses líderes realizam estas operações, realizam estes milagres, mas estão atuando, são atores, não são verdadeiros cristãos. Por isso que Jesus não os conhece. Precisamos tomar muito cuidado. Observe na sequência, versículos 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esta comparação que Jesus está fazendo, rocha, significa a palavra de Deus, significa a Bíblia. Quando nós estudamos a palavra de Deus e colocamos em prática os ensinamentos que ela nos traz, os ensinamentos de Jesus, a nossa vida espiritual está edificada na rocha. E a rocha, de novo, é a palavra de Deus, é Cristo. Mas aqueles que só ouvem ou falam, mas não praticam, estão construindo a sua casa, a sua estrutura espiritual, como se fosse na areia. Portanto, não suporta a tempestade, o vento. É isto que Jesus está nos ensinando. Daí, mais uma vez, a importância de estudarmos diariamente, nos alimentarmos diariamente com a poderosa palavra de Deus. Este é o nosso alimento verdadeiro, nosso alimento espiritual. Vamos para a conclusão lendo os versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Você se sente maravilhado com os ensinamentos de Jesus? Eu me sinto. Porque Jesus ensina com autoridade. Jesus nunca disse eu acho, talvez, provavelmente. Jesus sempre falou com precisão, com autoridade, sempre com garantia. Não há vacilo.
Daí a importância, repito de novo, o ensinamento da genuína palavra de Deus. A comunidade que você faz parte, a liderança está comprometida com o ensino da palavra de Deus? Você tem se dedicado ao aprendizado da palavra de Deus? Você está lendo a Bíblia diariamente? Você está aprendendo com quem realmente tem autoridade? E não existe maior autoridade do que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos para o capítulo número 8. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Copie o link que está aí na descrição. Cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder, coloque lá no seu Facebook. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.